Nitrogênio e enxofre. Uma história de dois nutrientes. Capítulo 7 do livro Nutrição Mineral de Plantas, Princípios e Perspectivas, de Emanuel Epstein e Arnold Bloom. Parte 1. Nitrogênio e enxofre são macronutrientes que oferecem uma lição sobre contrastes. Nitrogênio é encontrado em muitos compostos orgânicos, incluindo todos os aminoácidos e ácidos nucleicos. Consequentemente, plantas requerem quantidades maiores de nitrogênio do que de qualquer outro nutriente mineral, e a disponibilidade deste nutriente geralmente limita a produtividade das plantas em ecossistemas naturais e agrícolas. Para aumentar a produção, agricultores de todo o mundo aplicam mais de 80 milhões de toneladas cúbicas de fertilizantes nitrogenados por ano. Sua produção e aplicação somam mais da metade da energia consumida na agricultura. Infelizmente, uma grande porção dos fertilizantes nitrogenados aplicados às culturas lixivia para águas subterrâneas ou volatiliza para a atmosfera, não apenas desperdiçando um recurso valioso, mas também colocando em risco a saúde humana. Obviamente, aumentar a eficiência com que as plantas obtêm nitrogênio é de importância crítica. Enxofre, em comparação, é constituinte de apenas 2 aminoácidos e várias coenzimas. Consequentemente, plantas contêm quantidades relativamente modestas de enxofre, níveis que são apenas 3 a 5% dos de nitrogênio. A maioria dos solos oferece um excesso de enxofre. Fertilizantes que incluem enxofre o fazem principalmente como um íon de ligação de nutrientes mais limitantes, por exemplo, sulfato de amônio, ou para o controle de pH. Entretanto, nitrogênio e enxofre compartilham extraordinária versatilidade em reações de oxidação-redução, um atributo que os torna fundamentais em ciclos biogeoquímicos e no metabolismo de plantas. Em uma extremidade do espectro estão os íons altamente oxidados, nitrato, NO3-, e sulfato, SO4-2-, em que, respectivamente, o nitrogênio tem uma valência de +5 e o enxofre de +6. No meio do espectro estão o gás de nitrogênio, o N2, e o enxofre elementar, S, em que os elementos têm valências 0. Os compostos reduzidos na extremidade oposta do espectro são amônio, NH4+, e gás sulfídrico ou sulfeto de hidrogênio, H2S, que tem valências de -3 e -2,
para nitrogênio e enxofre, respectivamente. Conversões entre as várias formas de nitrogênio e enxofre são as reações mais energeticamente intensas na natureza. Para ter alguma perspectiva da enorme quantidade de energia envolvida, considere que esses processos gastam a energia equivalente a 12 a 18 ATPs por nitrogênio inorgânico ou enxofre assimilados em aminoácidos, enquanto a maioria das reações bioquímicas gastam a energia equivalente a 1 ou, quando muito, 2 ATPs. É ainda mais impressionante que quando essas reações de nitrogênio e enxofre se dão ao contrário, quer dizer, de NH4NO3 para N2 ou de S para K2S, elas rapidamente liberam energia e BUM! Quase todos os explosivos convencionais, por exemplo, TNT, nitroglicerina, dinamite, pólvora, são baseados na rápida oxidação de compostos nitrogenados e sulfúricos. Detectores de bombas em aeroportos procuram por concentrações de nitrogênio nas bagagens. Nunca tente carregar fertilizante nitrogenado em um avião. Nitrogênio no ambiente. O que é o que é? É raro, mas a todos envolve. A resposta para essa charada é nitrogênio. A atmosfera contém vastas quantidades de nitrogênio molecular, o N2, cerca de 78% em volume. Mas a maioria dos organismos não pode acessar diretamente esse imenso reservatório devido à tripla ligação covalente excepcionalmente estável entre os dois átomos de nitrogênio, que o torna um gás inerte ou nobre. Quebrar essa ligação tripla para gerar formas mais reativas, como amônia ou nitrato, requer uma entrada enorme de energia. Entretanto, reações químicas de tais proporções ocorrem durante os processos natural ou industrial, conhecidos como fixação de nitrogênio. A fixação natural de nitrogênio, atmosférica mais biológica, se dá a uma taxa de 190 vezes 10 a 12 gramas de nitrogênio por ano. Ver tabela 7.1. Desse total, a emissão de relâmpagos é responsável por cerca de 8%. Relâmpagos convertem vapor d'água e oxigênio em radicais hidroxilas livres altamente reativos. Átomos livres de hidrogênio e átomos livres de oxigênio que atacam a molécula de nitrogênio para formar ácido nítrico, o HNO3. Esse ácido nítrico cai logo depois na Terra, com a chuva ou a neve,
Um adicional de 2% do nitrogênio fixado naturalmente deriva de reação fotoquímica entre o óxido nítrico gasoso e o ozônio, que produz ácido nítrico. Os 90% restantes resultam da fixação biológica de nitrogênio, em que bactérias fixam o nitrogênio molecular em amônia, um processo detalhado neste capítulo. Na fixação industrial de nitrogênio, o nitrogênio e o hidrogênio moleculares formam amônia quando submetidos a temperaturas elevadas, cerca de 400 a 650 graus Celsius, altas pressões de 20 a 40 megapascal e um catalisador metálico, geralmente ferro. É o chamado processo Haber-Bosch, que foi desenvolvido durante a Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha precisou de nitrogênio fixado para produzir pólvora e outros explosivos, mas teve interrompidos os suprimentos de salitre, nitrato de sódio, extraídos do Chile. Atualmente, temos trocado armas por arados. A fixação industrial de nitrogênio é direcionada principalmente para a produção de fertilizantes nitrogenados, que excede 80 vezes 10 elevado a 12 gramas de nitrogênio por ano. Nitrogênio, uma vez fixado em amônio ou nitrato, inicia um ciclo biogeoquímico e passa por várias formas orgânicas e inorgânicas antes de retornar a nitrogênio molecular. Veja tabela 7.1 e figura 7.1. Aminoácidos, amônio e nitrato, produzidos pela fixação ou liberados pela decomposição de matéria orgânica do solo, tornam-se objeto de intensa competição entre plantas e micro-organismos. Como resultado, desenvolveram-se diversos mecanismos em plantas que fazem a busca por essas formas de nitrogênio tão rapidamente quanto possível. Esses mecanismos variam de rotineiros a bizarros, dos mecanismos padrão 1 ou 2 de transporte de solutos. Veja o capítulo 4. A ingestão de pequenos animais ou a escravização de micro-organismos. Aqui vemos o ciclo do nitrogênio terrestre. O nitrogênio atmosférico, N2, é convertido em amônio, NH4+, por meio da fixação industrial, fixadores de N2 de vida livre ou fixadores simbiontes de N2, ou em nitrato, por meio da fixação atmosférica. Micro-organismos do solo também convertem amônio em nitrato por meio da nitrificação. Plantas, via absorção pelas raízes, e micro-organismos do solo, via imobilização, absorvem amônio e nitrato do solo. Herbívoros, por exemplo, coelhos, comem as plantas para obter o nitrogênio, e carnívoros,
por exemplo, leões, comem os herbívoros. Fezes e cadáveres de todos esses organismos, incluindo folhas caídas e todas as plantas depois de sua morte, contribuem para o conjunto de matéria orgânica em decomposição no solo. Os micro-organismos do solo decompõem essa matéria orgânica para produzir amônio, via amonificação. Outros micro-organismos, particularmente sob condições anaeróbicas, convertem algum nitrato do solo de volta em N2, via denitrificação. Algum nitrato é dissolvido na água subterrânea, via lixiviação, e algum amônio se converte na forma gasosa NH3 e se dissipa na atmosfera, via volatilização, não mostrada no ciclo. Pequena loja de horrores. Plantas carnívoras frequentemente ganham o papel de destaque na Broadway e no viveiro de plantas local. Quase 600 espécies espalhadas pelo reino vegetal são carnívoras, conforme Ellison e Gotelli, 2001. Nativas de áreas pobres em nitrogênio, essas plantas atraem e matam pequenos animais que têm o azar de encontrá-las. Os digerem e então adquirem seu nitrogênio. Darwin, 1875, Adam Meck, 1997. A Drosera, por exemplo, quando se alimenta de insetos marcados com o isótopo pesado de nitrogênio 15N, desenvolve uma proporção de 15N para 14N em seus tecidos, indicando que a planta obtém entre 15 e 87% de seu nitrogênio por meio da digestão de insetos. Plantas carnívoras, embora intrigantes, são relativamente raras. Muito mais comuns e centrais para a agricultura e a silvicultura são plantas que formam relações íntimas com procariotos, fixadores de nitrogênio ou fungos que adquirem nitrogênio. Fixação biológica do nitrogênio. Certas bactérias convertem o nitrogênio atmosférico em amônio. Vejam tabela 7.2. A maioria desses procariotos que fixam nitrogênio ocorre como micro-organismos de vida livre no solo. Alguns deles, entretanto, formam associações simbióticas com plantas superiores, em que o procarioto supre diretamente a planta com nitrogênio fixado em troca de outros nutrientes e carboidratos. O tipo mais comum de simbiose é entre membros da família Leguminosae, também chamada Fabaceae, e bactérias do solo, chamadas coletivamente de rizóbios, que incluem representantes dos gêneros Rhizobium, Bradyrhizobium, Azorhizobium, Sinorhizobium e Photorhizobium. Vejam
tabela 7.2 e 7.3. Outro tipo comum de simbiose para fixação de nitrogênio envolve várias espécies de plantas lenhosas e bactérias do solo do gênero Frankia. Tabela 7.2. Uma erva sul-americana, Gunnera, e a pequena planta aquática Azolla também formam associações com as cianobactérias Nostoc e Anabena, respectivamente. Como já mencionado no capítulo 3, todos os procariotos que fixam nitrogênio, livres ou simbiontes, requerem cobalto. A fixação biológica de nitrogênio é similar à industrial, já que produz amônia a partir de nitrogênio e hidrogênio moleculares. A reação completa é a seguinte: N2 mais 8 elétrons mais 8H+, mais 16 ATPs, vai resultar em 2NH3 mais H2 mais 16 ADPs mais 16 PI. Procariotos que fixam nitrogênio, em contraste com os processos industriais, conduzem essa reação em temperatura e pressões ambientes. A redução de N2 a 2NH3, uma transferência de 6 elétrons, é aliada à redução de 2 prótons para emitir H2. O complexo da enzima nitrogenase catalisa essa reação. O complexo da enzima nitrogenase pode ser separado em 2 componentes: as proteínas Fe e MOFE, nenhuma das quais tem atividade catalítica por si só. A proteína Fe, ou ferroproteína, é a menor das 2 componentes e possui 2 unidades idênticas, de 30 a 72 kilodaltons cada, dependendo do organismo. Cada subunidade contém um agrupamento ferro-enxofre, 4Fe mais 4S2-, que participa nas reações de oxirredução envolvidas na conversão de N2 a NH3. A proteína MOFE, ou MOF-proteína, possui 4 subunidades, com uma massa molecular total de 180 a 235 kilodaltons, dependendo da espécie. Cada subunidade possui 2 aglomerações MOFE-S. Na reação completa de redução de nitrogênio, veja figura 7.2. A ferredoxina serve como um doador de elétrons para a proteína ferro, ou ferroproteína. A ferroproteína, por sua vez, hidrolisa ATP e reduz a MOF-proteína. Embora a MOF-proteína reaja apenas com N2 e H+, sob condições naturais, ela pode reduzir numerosos substratos. Ver tabela 7.4. Uma dessas outras reações é a redução de acetileno a etileno, um processo que pode ser medido facilmente por cromatografia gasosa e que é usado como uma estimativa
da atividade da nitrogenase, como informa Dilworth, 1966. A redução de acetileno envolve 2 elétrons, isto é, C2H2 mais 2 elétrons mais 2H+, vai resultar em C2H4. Em oposição aos 8 elétrons requeridos para a redução de N2 a 2NH3. Veja equação 7.1. Consequentemente, a redução de 4 moléculas de etileno corresponde à redução de uma molécula de N2. De acordo com Denison, 1989, o método da redução do acetileno tem sérias limitações. O acetileno bloqueia a difusão gasosa para os nódulos e, por meio disso, inibe a fixação de nitrogênio. Micro-organismos da rizosfera, isto é, o solo perto da superfície das raízes, também produzem etileno. Por essas razões, o método da redução do acetileno deve ser usado com cautela. Figura 7.2. A reação de redução catalisada pela nitrogenase. Ferredoxina reduz a ferroproteína. A ligação e hidrólise de ATP da ferroproteína é considerada causadora de uma mudança na conformação dessa proteína, o que facilita as reações de oxirredução. A ferroproteína reduz a MOF-proteína e esta reduz o N2. Tabela 7.4. Reações catalisadas pela nitrogenase. Reação 1. N2 para NH3, processo chamado fixação de nitrogênio. N2O para N2 mais H2O, redução do óxido nitroso. N3- para N2 mais NH3, redução da azida. C2H2 para C2H4, redução do acetileno. 2H+ para H2, produção de H2. ATP para ADP mais PI, hidrólise de ATP. A energética da fixação de nitrogênio é complexa. Teoricamente, a reação simples de N2 e H2 para formar NH3 libera alguma energia com um ΔG0, que é a mudança na energia livre, de menos 27 kJ por mol. Entretanto, as fixações industrial e biológica de nitrogênio requerem uma grande entrada de energia devido à energia de ativação necessária para quebrar a tripla ligação estável do N2. Cálculos baseados no metabolismo de carboidratos em leguminosa mostram que uma planta consome 12 gramas de carbono orgânico por grama de N2 fixado. Com base na equação 7.1, o ΔG0 para a equação completa
da fixação biológica de nitrogênio é de cerca de menos 200 kJ por mol. Como essa reação total libera grandes quantidades de energia, a produção de amônia é considerada limitada pela lenta operação. Número de moléculas de N2 liberadas por unidade de tempo do complexo nitrogenase. Sob condições naturais, a nitrogenase reduz quantidades substanciais de H+ a H2 gasoso, e esse processo pode competir com a redução de N2. Em Rhizóbio, 30 a 60% da energia fornecida à nitrogenase pode ser perdida como H2, diminuindo a eficiência da fixação de nitrogênio. Alguns rhizóbios, entretanto, contêm hidrogenase, uma enzima que pode romper as moléculas de H2 formado e gerar elétrons para a redução de N2, aumentando assim a eficiência da fixação de nitrogênio, conforme afirma Marchner em 1995. O processo de fixação de nitrogênio deve ocorrer sob condições anaeróbicas, porque tanto a ferroproteína como a morfeproteína são inativadas irreversivelmente pelo oxigênio, com meias-vidas no ar de cerca de 30 segundos a 10 minutos, respectivamente. Então, cada um dos organismos listados na tabela 7.2 funciona sob condições anaeróbicas naturais ou pode criar um ambiente interno anaeróbico na presença de 21% de oxigênio no ambiente externo. Em cianobactérias, isso é realizado em células especializadas chamadas heterocistos. Ver figura 7.3. Heterocistos são células de paredes espessas que se diferenciam quando cianobactérias filamentosas são privadas de NH4+. Essas células não possuem o fotossistema II, aquele que é o produtor de oxigênio na fotossíntese, e podem tolerar um ambiente anaeróbico. Cianobactérias sem heterocistos podem fixar nitrogênio apenas sob condições anaeróbicas, como as que ocorrem em áreas alagadas. Em campos de arroz em planícies, cianobactérias fixadoras de nitrogênio dos tipos com e sem heterocistos são um meio importante de manter um suprimento adequado de nitrogênio para o solo, sem adição de fertilizantes químicos. Os micro-organismos fixam nitrogênio quando os campos são alagados e morrem quando estes secam, liberando o nitrogênio fixado para o solo. Outro contribuinte importante para o nitrogênio disponível em campos alagados de arroz é a azola, que se associa à cianobactéria anabena, como podemos ver na figura 7.3a. A associação azola-anabena pode fixar
algo como 0,5 kg de nitrogênio atmosférico por hectare por dia. Figura 7.3. Cianobactérias de vida livre que fixam nitrogênio. Fotografia A. Anabena sp. Uma cianobactéria fixadora de nitrogênio de vida livre. As células maiores, arredondadas, com corpos escuros em cada uma das extremidades, são os heterocistos, onde ocorre a fixação de nitrogênio. Na fotografia B, temos Nostoc sp. As células maiores são os heterocistos. Bactérias de vida livre, que são capazes de fixar nitrogênio, podem ser anaeróbias, facultativas ou aeróbias. Bactérias aeróbias que fixam nitrogênio, como Azotobacter, mantêm condições de pouca oxigenação por meio de seus altos níveis de respiração. Outras, como Gleoteca, liberam oxigênio pela fotossíntese durante o dia e fixam nitrogênio durante a noite. Organismos facultativos, que são aptos a crescer tanto em condições aeróbicas quanto anaeróbicas, geralmente fixam nitrogênio apenas sob condições anaeróbicas. Para bactérias fixadoras de nitrogênio que são anaeróbicas, o oxigênio não causa mal algum. Esses organismos anaeróbicos podem ser fotossintetizantes, como no caso de Rhodospirillum, ou não fotossintetizantes, como no caso de Clostridium. Fixação simbiótica de nitrogênio. Associações entre plantas e procariotos que fixam nitrogênio têm várias formas. As bactérias endofíticas fixadoras de N2 ocupam os espaços intercelulares ricos em açúcares, que têm geralmente 12% de sacarose da cana-de-açúcar, Saccharum officinarum, e podem fornecer uma boa porção das exigências de nitrogênio dessa espécie, sob condições de deficiência de nitrogênio. Em gramíneas, bactérias fixadoras de nitrogênio podem se fixar na superfície das raízes, principalmente ao redor da zona de crescimento e nos pelos radiculares. Bactérias como Azospirillum têm sido estudadas intensivamente para sua possível aplicação no cultivo de milho e outros grãos. Evidências mais atuais indicam, entretanto, que Azospirillum fixa pouco nitrogênio quando associada com plantas e que qualquer estimulação no desenvolvimento da planta provavelmente deriva da produção bacteriana de fitohormônios, como ácido indolil acético. Todas essas conexões fracas entre plantas e micro-organismos não são simbioses verdadeiras, e a função realizada é chamada fixação associativa de nitrogênio. Lada e Head, em 2003, discutiram o potencial e a dificuldade de aumentar a produção de arroz
por esse meio. Agora nos voltaremos para a produção simbiótica de nitrogênio. Procariotos simbiontes que fixam nitrogênio habitam órgãos especiais da planta hospedeira, separados do citoplasma da planta por membranas derivadas da membrana plasmática da planta. Em Gunera, esses órgãos são glândulas caulinares padrões, cujo desenvolvimento é independente do simbionte. Em leguminosas e plantas actinorrizas, as bactérias fixadoras de nitrogênio induzem a planta a formar nódulos radiculares, figuras 7.4 e 7.5, que são órgãos especiais da planta hospedeira que abrigam essas bactérias. Figura 7.4. Nódulos radiculares. Na fotografia A, temos as raízes de planta de soja que possuem nódulos rhizobianos. Em B, vemos nódulos actinorrízicos evidentes em raízes dessa espécie de Ceanothus americanus. Leguminosas e plantas actinorrizas regulam a permeabilidade gasosa em seus nódulos, mantendo um nível de oxigênio dentro do nódulo que é alto o suficiente para sustentar a respiração, mas baixo o suficiente para evitar a inativação da nitrogenase. A permeabilidade gasosa aumenta na luz e diminui sob estiagem ou pela exposição a NO3-. Os mecanismos pelos quais os nódulos regulam a permeabilidade gasosa ainda não são conhecidos. Nódulos contêm uma proteína M que se liga ao oxigênio, chamada leg-hemoglobina. Ela está presente no citoplasma de células nodulares infectadas em altas concentrações, algo em torno de 700 micromoles em nódulos de soja, e dá aos nódulos sua coloração rosada. A planta hospedeira produz a porção globina da leg-hemoglobina em resposta à infecção pela bactéria, conforme Marshner, 1995. Enquanto que as bactérias simbiontes produzem a porção M, como afirma Appleby, 1984. A leg-hemoglobina possui uma alta afinidade por oxigênio, isto é, um km de cerca de 0,01 micromolar, cerca de 10 vezes superior à da cadeia beta da hemoglobina humana. Embora se acreditou uma vez que a leg-hemoglobina fornecia um tampão para o oxigênio do nódulo, estudos recentes indicam que ela armazena apenas o oxigênio suficiente para sustentar a respiração do nódulo por alguns poucos segundos, e que sua maior função seria facilitar a difusão de oxigênio para células bacterianas simbiontes que respiram de maneira análoga à hemoglobina nos sistemas circulatórios animais. Figura 7.5.
Micrografias de nódulos que fixam nitrogênio. Em A, temos uma seção transversal de uma raiz de trevo branco, uma leguminosa. Vemos pelos radiculares e um nódulo contendo bactérias da espécie Rhizobium leguminosarum, que conduz à fixação do nitrogênio. Cortesia de Peter M. Greshoff. Em B, uma seção transversal de uma raiz de Datisca glomerata e um nódulo contendo bactérias pertencentes ao gênero Frankia. Cortesia de Melinda Klein e Alison Berry. Namoro entre leguminosas e rhizóbios. A simbiose entre leguminosas e rhizóbios não é obrigatória. Rhizóbios ocorrem como organismos de vida livre no solo. Plântulas de leguminosas emergem sem qualquer associação entre suas raízes e rhizóbios e podem permanecer não associadas por todo o seu ciclo de vida. Sob condições de nitrogênio limitado, entretanto, os simbiontes procuram um ao outro por meio de uma elaborada troca de sinais. Essa sinalização, o subsequente processo de infecção e o desenvolvimento de nódulos que fixam nitrogênio são uma das interações mais bem entendidas entre micro-organismos e plantas. Os parágrafos a seguir descrevem esse processo e os muitos genes que são induzidos nas leguminosas e nos rhizóbios. Genes de plantas específicos para a nodulação são chamados genes nodulinos, NOD. Genes de rhizóbios que participam na formação dos nódulos são chamados genes de nodulação, NOD. Os genes NOD são classificados como comuns ou como específicos ao hospedeiro. Os genes NODs comuns, NOD A, NOD B e NOD C, são encontrados em todas as estirpes de rhizóbios, enquanto os específicos ao hospedeiro, como NOD P, NOD Q, NOD H ou NOD F, NOD E e NOD L, diferem entre as espécies de rhizóbio e determinam a gama de hospedeiros. Apenas um dos genes NOD, o NOD D regulatório, é expresso de modo constitutivo. E como explicaremos, a proteína que produz o NOD D regula a transcrição dos outros genes NOD. O primeiro estágio na formação da relação simbiótica é a migração da bactéria para as raízes da planta hospedeira. Essa é uma resposta quimiotática mediada por atrativos químicos, especialmente isoflavonoides e betaínas, secretados pelas raízes. Esses atrativos ativam
a proteína NOD-D do risóbio, a qual induz então a transcrição dos outros genes NOD do risóbio, de acordo com Phillips e Kapulnik, 1995. A região promotora de todos os óperons NOD, exceto a do NOD-D, contém uma sequência altamente conservada, chamada caixa NOD. Muito provavelmente, a ligação da proteína NOD-D ativada à caixa NOD induz a transcrição. Isto de acordo com Long, 1996. Os genes NOD do risóbio, ativados pelo NOD-D, codificam proteínas de nodulação, a maioria das quais estão envolvidas na biossíntese de fatores NOD. Fatores NOD são moléculas sinalizadoras oligossacarídeas de lipoquitina, que geralmente são similares em estrutura. Uma cadeia de N-acetil de glucosamina ligada a uma quitina beta-1,4-, que varia em comprimento de 3 a 6 unidades de açúcar, e uma cadeia lipídica acil na posição C2 do açúcar não reduzido, como vemos na figura 7.6. Mas tem características específicas, as estirpes que determinam a especificidade ao hospedeiro. Figura 7.6. Fatores NOD são oligossacarídeos de lipoquitina. A cadeia de ácido graxo tipicamente possui 16 a 18 carbonos. A seção mediana, denotada por N, usualmente é repetida 2 a 3 vezes, com base em Stockmans, 1995. 3 dos genes NOD, NOD A maiúsculo, NOD B maiúsculo, NOD C maiúsculo, codificam enzimas NOD A maiúsculo, NOD B maiúsculo e NOD C maiúsculo, respectivamente, que são requeridas para sintetizar essa estrutura básica, conforme Stockmans e colaboradores, 1995. NOD A maiúsculo é um N-acetiltransferase que catalisa a adição de uma cadeia lipídica acil. NOD B maiúsculo é uma deacetilase quitino-oligossacarídeo que remove o grupo acetil do açúcar terminal não redutor. NOD C maiúsculo é uma sintase quitino-oligossacarídeo que liga monômeros de N-acetil-D-glucosamina. Os genes NOD, para especificidade de hospedeiros, que variam entre espécies de risóbio, estão envolvidos na modificação da cadeia lipídica acil ou na adição de grupos importantes na determinação da especificidade de hospedeiros, conforme Carlson e colaboradores, 1995.
1995. Node E maiúsculo e node F maiúsculo determinam o comprimento e o grau de saturação da cadeia lipídica acil. Aqueles de Rhizobium leguminosarum e de Rhizobium melilote resultam na síntese de um grupo lipídico acil 18,2.4 e 16,2.2, respectivamente. Antes dos 2 pontos, aparece o número total de carbonos na cadeia lipídica acil. Após os 2 pontos, o número total de ligações duplas. Outras enzimas, como node L maiúsculo, influenciam a especificidade de hospedeiro de fatores node pela adição de substituições específicas das metades redutoras ou não redutoras da cadeia de quitina. Um hospedeiro de leguminosa determinado responde também a um fator node determinado. Os receptores da leguminosa para fatores node parecem ser lecitinas especiais, que são proteínas com ligações de açúcares, produzidas nos pelos radiculares, conforme vários autores. Os fatores node ativam essas lecitinas, aumentando a hidrólise das suas ligações fosfoanedrido do nucleosídeo di e trifosfatos. Essa ativação da lecitina direciona risóbios determinados para hospedeiros apropriados e facilita a ligação do risóbio às paredes celulares de um pelo radicular. Dois processos: infecção e organogênese do nódulo ocorrem simultaneamente durante a formação do nódulo radicular. Durante o processo de infecção, risóbios ligados aos pelos radiculares liberam fatores node que induzem uma curvatura pronunciada das células do pelo radicular, conforme vemos na figura 7.7a. Os risóbios tornam-se circundados pelo pequeno compartimento formado pela curvatura. A parede celular do pelo radicular se degrada nessas regiões também em resposta aos fatores node, permitindo o acesso direto das células bacterianas aos espaços mais externos da membrana plasmática vegetal, conforme Lazarovitz e Bisselin, 1997. A etapa seguinte é a formação da linha de infecção, ou cordão de infecção, como vemos na figura 7.7b. Uma extensão tubular interna da membrana plasmática, que é produzida pela fusão das membranas das vesículas derivadas do complexo de Golgi no sítio de infecção. O cordão cresce na sua extremidade pela fusão de vesículas secretoras
do final do tubo. As células corticais radiculares infectadas se diferenciam e começam a se dividir, formando uma área distinta dentro do córtex, o primórdio do nódulo, a partir da qual o nódulo se desenvolverá. O primórdio do nódulo se forma na posição oposta aos polos do protoxilema do feixe vascular da raiz. Diferentes compostos sinalizadores, atuando tanto positiva quanto negativamente, controlam a posição do primórdio de nódulo. O nucleosídeo uridina se difunde do cilindro central para o córtex, nas zonas do protoxilema da raiz, e estimula a divisão celular, conforme Lazarovites e Bisselin, 1997. Etileno é sintetizado na região do periciclo, difunde-se para o córtex e bloqueia a divisão celular oposta aos polos do floema. A linha ou o cordão de infecção, cheia de risóbios se proliferando, alonga-se através do pelo radicular e camadas de células corticais, na direção do primórdio do nódulo. Quando o cordão de infecção alcança células especializadas dentro do nódulo, sua extremidade funde-se com a membrana plasmática da célula do hospedeiro, liberando células bacterianas que são cobertas por uma membrana derivada da membrana plasmática da célula hospedeira, como vemos na figura 7.7c. Ramificações da linha de infecção possibilitam a bactéria infectar muitas células. Figura 7.7d. Inicialmente, as bactérias continuam a se dividir e a membrana ao redor aumenta em superfície para acomodar esse crescimento pela fusão de vesículas menores. Logo depois, diante de um sinal indeterminado da planta, as bactérias param de se dividir e começam a crescer e a se diferenciar em organelas endosimbiontes fixadoras de nitrogênio, chamadas bacteroides. A membrana ao redor dos bacteroides é chamada membrana peribacteriana. O nódulo como um todo desenvolve características de um sistema vascular que facilita a troca de nitrogênio fixado, produzido pelos bacteroides, por nutrientes fornecidos pela planta, e uma camada de células para excluir O2 do interior do nódulo radicular. Em algumas leguminosas de clima temperado, por exemplo, ervilhas, os nódulos são alongados e cilíndricos devido à presença de um meristema nodular. Os nódulos de leguminosas tropicais, como soja e amendoim, não possuem um meristema persistente,
e são esféricos, conforme Rolf e Greshoff, 1988. Os procariotos simbiontes, que fixam nitrogênio, liberam amônia, que pode se tornar tóxica. Entretanto, ela é rapidamente convertida em formas orgânicas, como amidas ou ureídos, antes de ser exportada. Enquanto leguminosas temperadas, como ervilha, pisum, trevo, trifolium, feijão fava, vícia e lentilha, lens, exportam amidas, principalmente os aminoácidos asparagina ou glutamina. Leguminosas de origem tropical, como soja, glicine, feijão comum, fazeolus, amendoim, araques e caupi, vigna, exportam ureídos. Os três principais ureídos são alantoína, ácido alantóico e citrulina, como vemos na figura 7.8. A alantoína é sintetizada em peroxissomas a partir de ácido úrico e o ácido alantóico a partir da alantoína no retículo endoplasmático. O local da síntese da citrulina a partir do aminoácido ornitina ainda não foi determinado. Todos os três compostos são, enfim, liberados no xilema e transportados para a parte aérea, onde são rapidamente catabolizados a amônio. Esse amônio entra na via de assimilação descrita nas seções a seguir. Para uma revisão evolucionária ampla das relações entre plantas e nitrogênio atmosférico, veja Raven e In, 1998. Figura 7.8. Compostos de ureídos usados para transportar nitrogênio em plantas fixadoras de nitrogênio. Esses compostos são ureídos, ácido alantóico, alantoína e citrulina. Transportam nitrogênio de locais de fixação para locais em que sua desaminação fornecerá nitrogênio para a síntese de aminoácidos e nucleosídeos. Associações micorrízicas. Em contraste com a fixação biológica de nitrogênio, a associação de um sistema radicular com um fungo micorrízico serve para modificar a absorção de nitrogênio inorgânico da solução do solo. A ocorrência de micorrizas, no singular micorriza, das palavras gregas para fungo e raiz, é muito comum entre os taxa de plantas. 83% de dicotiledôneas, 79% de monocotiledôneas e todas as gimnospermas regularmente formam associações micorrízicas, conforme Wilcox, 1996. De modo contrário, plantas das famílias Brassicácea, também conhecida como crucífera, família do repolho,
Chenopodiaceae, família do espinafre, Proteaceae, nozes macadâmia e plantas aquáticas. Raramente possuem micorrizas. Micorrizas estão principalmente ausentes das raízes em solos muito secos, salinos ou inundados, ou onde a fertilidade do solo é extrema, seja alta ou baixa. Em particular, plantas cultivadas em hidroponia e plantas cultivadas jovens que crescem rapidamente raramente possuem micorrizas. O papel de fungos micorrízicos na nutrição de plantas tem sido mais completamente examinado para fósforo do que para nitrogênio. Então, adiaremos a discussão deste tópico até o capítulo 11.